sejam muito bem-vindos. Nossa live de hoje a gente vai estar falando sobre CNV, comunicação não violenta. E minha queridíssima Márcia, convidada, ela é terapeuta em EFT e psicóloga, né? Lida com isso no dia a dia, experiencia, né, com as pessoas, nos ensina e vai compartilhar um pouquinho com a gente um pouco dessa ferramenta tão útil para as relações. Não só as relações, eu diria relações no geral, né? Porque a gente não aprende com isso, né? Então, todo tipo de relação é necessário usar essa ferramenta, porque a gente aprende a falar, mas não sabe se comunicar, bem por aí. Aí, no decorrer das situações que a gente vai aprendendo pouquinho a pouquinho. Mas, já me apresentando aqui, que muitos, se for os convidados da Márcia, não me conhecem, sou Elaine, terapeuta holística, tá? Trabalho com mais ênfase na área de relacionamentos, mas lembrando que o relacionamento mais importante é o nosso, com a gente mesmo, né? Isso estando alinhado, o resto flui, tá bom? Quem sentir, tiver necessidade, tem várias ferramentas aí na bagagem para poder estar compartilhando, depois vocês me chamam no direct. Márcia, se apresente, minha querida. Quem é Márcia? Vamos lá. Bom, primeiramente, a gratidão aí, Elaine, pelo convite, né? Assim, esse é um assunto que me encanta muito, e para mim é de extrema importância, e a base, para mim é a base de qualquer relação, né? Começa na comunicação. Então, me sinto, assim, muito grata por esse convite. Começo dizendo que eu estou aprendendo, porque é algo que a gente não aprendeu da forma que a CNV propõe, então tem que se desconstruir para construir, mas enfim. Então eu vou dizer que eu estou, né? Eu estou Márcia, eu estou terapeuta FT, eu estou psicóloga, eu estou escritora, tenho um livro chamado O Despertar, uma experiência extradimensional, né? Que conta um pouquinho da minha história e da minha busca por Deus. A primeira parte, ela é de autoconhecimento, e a segunda são mensagens que eu recebi aí do povo estelar de Sírios, tá? Mas, assim, sou uma buscadora, né, uma eterna aprendiz, e é isso, uma viajante cósmica, né, porque a gente tá passando por aqui, né, então, nesse momento estou aqui no planeta Terra, nesse lindo planeta azul que eu digo, né. Experienciando aí o corpo físico, né, Márcia? Experienciando o corpo físico, exatamente. Sou muito grata pelos reencontros que eu tive aqui. Eu tenho e terei ainda, né? Com certeza. Isso. Gratidão à minha mãe, ao meu pai, não poderia deixar de agradecer, que se não fosse por eles, aos meus ancestrais que me permitiram estar aqui nessa condição, aos meus irmãos, enfim, aos meus companheiros de jornada aí. Com certeza. Que bacana. A gente, depois que entra nessa questão do despertar, a gente é o momento, né? Eu estou, porque depois a gente não sabe onde a nossa consciência nos leva, né? É bem por aí mesmo. Estamos, nesse momento, terapeutas no servir da vida, né? E as caminhadas de encontros. Mas bora lá, o assunto é bem pertinente para o nosso autoconhecimento, para a gente poder aperfeiçoar a nossa vida e nossas relações, né, Márcia? Porque muitos conflitos que geram nas relações é por não saber conversar. É pelas pessoas não ter empatia pelo que o outro sente. Não entender o porquê que ele está falando daquela forma. E às vezes as pessoas chegam falando com a gente, ela já está brava, raivosa, já está num nível muito elevado, né? E eu percebi do pouco que, assim, que eu estudei da comunicação não violenta, fala um pouco pra gente qual é a base dela e por que ela vai ajudar muito a facilitar essa comunicação entre as pessoas. Por favor, passo para você. Tá, então assim, eu vou contar uma historinha antes, para de fato entrar. Você vai me pontuando, você vai me parando,
se eu começar a desembestar a falar, porque às vezes o raciocínio vem, aí eu vou falando, você me para, tá bom? Você fala, Márcia, menos, calma. Tá Fica bom? tranquila, porque o aprendizado é nossa vida. E se a gente não contar a história, como é que fica? As nossas histórias é nossos aprendizados. Fica à vontade. E se eu não responder a pergunta, você me pergunta de novo e a gente vai, tá? Fica tranquila. Assim, a CNV, né, a comunicação não violenta, primeiramente, é mudança de comportamento. Quando nós nascemos, é um sistema, né, no qual nos direciona aqui nessa vida, e a gente aprende de determinada forma, e a gente acredita que é verdade, e, sei lá, de repente chega uma certa idade da vida, e a gente fala, puxa vida, isso tudo é estranho, não é bem assim que eu penso, e a gente vai querer mudar, né? Então, assim, eu aprendi uma forma de me comunicar, e aos 40 e tantos anos eu identifiquei que eu já estava um pouco melhor na comunicação, mas eu precisava melhorar ainda mais. Né? E foi quando a CNV entrou, foi apresentada por um amigo, o Danilo, né? E aí eu falei, cara, é isso que eu acredito. E de certa forma eu já vinha meio que praticando uma parte da CNV, né? Mas para mudar comportamento, é uma mudança de comportamento, de atitude, né? E assim, para mudar, primeiramente, precisa reconhecer a necessidade de mudar. Então não adianta a gente querer sair querendo injetar a CNV na veia de todo mundo e querer que o outro... Não vai. Primeiramente, ele precisa reconhecer a necessidade de mudar a forma dele se comunicar. Reconheceu, ele precisa aceitar. Quando eu falo ele, não é... Mas sou eu, né? Sim. Porque eu tô falando de algo de um lugar que eu vim e começou por mim, né? Não é porque alguém me contou, porque eu li, mas porque eu vivi. Então, para que a gente possa mudar, a primeira coisa é reconhecer. Sim. Aceitar, querer e agir, porque às vezes a gente reconhece, mas não aceita, fica brigando, às vezes reconhece, aceita, quer, né, ou às vezes não quer, porque, isso para mim não faz diferença, pro outro faz, problema dele, então eu preciso reconhecer, aceitar, querer e agir, porque a gente reconhece, quer, reconhece, aceita, quer, mas também não age para fazer, né, aquilo que é necessário fazer. Então, assim, quem trouxe o CNV para nós foi Marshall Rosenberg, foi ele que trouxe pra gente esse modelo de comunicação, e partiu de uma necessidade, ele era criança ainda, ele era jovem, quando ele sentiu essa necessidade de identificar o que fazia alguns seres humanos, né, ter comportamento de forma violenta, abusiva, e outros agirem de uma forma compassiva, né, então foi a partir daí, desde criança, que ele começou a ter esse olhar, e aí ele foi pesquisando e fazendo, enfim. E para ele, assim, nós somos, na essência, seres compassivos. Assim, e assim, a forma dele colocar... Isso ressoou muito comigo, porque também eu acredito nisso, né? Ninguém é ruim, ninguém é cruel na essência. Todos nós viemos de uma mesma fonte, que é a luz. Por algum motivo, nós nos perdemos neste caminho aqui, né? Eu tô falando isso porque, para mim é um processo, faz parte. A gente aprende que o outro é folgado, que o outro é preguiçoso, né? A CNV tem tudo a ver essa questão dos rótulos, que ele é chato, que ele é ignorante, que ele é agressivo, que ele é, enfim, tantos rótulos que ele é invejoso, enfim, né? Que a gente vai atribuir, foi assim que a gente aprendeu, e a gente vai atribuindo e acha que isso é verdade, né? Então, no decorrer do tempo, eu fui vendo que não era assim. Então, quando eu encontrei a comunicação não violenta, eu falei, caramba, olha aí, né? Que legal, porque na essência todo mundo é um ser bom, porque viemos de uma única fonte, né? Então, foi a partir daí, desse processo de entender por que uns eram, de uma certa forma, agir de uma forma violenta e abusiva, onde a nossa sociedade diz que é ruim, que é mal, que não presta, sei lá, né? E por que outros agiam de forma compassiva. Aí ele foi estudando e tal. Bom, a CNV, ela é um modelo de... Tem coisas que eu vou ler, eu vou falar na literalidade mesmo, que eu acho que é importante, mais do que com as minhas palavras, né? Então, baseado no que ele traz mesmo, é um modelo de comunicação, tá? A CNV é um modelo de comunicação, é um modo de ser, de pensar, de viver, é o idioma da compaixão, nos inspira a doarmos de coração, tá? Então, esse é a CNV. Ela nos ensina a expressar o que tem de mais vivo no nosso ser e também enxergar o que tem de mais vivo no outro, né? E também nos auxilia a nos conectar com a nossa divindade e também com a divindade do outro, né? Não existe o outro
Se eu não olho para mim, o outro é consequência. Então, começa aqui, a comunicação começa com a gente mesmo. Sim. Quer perguntar algo? Posso ir? Posso seguir? Não, Como é que tá? Pode seguir, tá bem interessante as informações, que, como você falou, né, tudo começa aqui, né, começa com a gente, né, as falas que você trouxe é muito próximo das falas sistêmicas, né, quando a gente exclui algo, ele não vai se concretizar, né, ele vai só se mostrar ali e ter até padrões de repetição. Então, quando você observa que algo não está legal, você tem que buscar a mudança do comportamento, incorporar, reconhecer, aceitar, incorporar aquilo para que as coisas se transmutem, né? Para que ali, a partir dali, você começa a buscar a mudança. Mas aonde? No poder da ação, né? Se você, eu quero fazer e ficar esperando as coisas acontecer por si só, não vai acontecer. Vai ter que começar a praticar, né? E é fácil, Márcia, praticar isso, já que eu entrei na prática aqui. Eu observo, eu mudei muito, né? Eu comentando assim, eu mudei muito o meu comportamento de conversas com meu esposo, com as pessoas, depois também dessa questão do autoconhecimento que a gente traz pra gente, né? Porque quando você entende que o outro sou eu, como eu quero ser tratada, né? Começa por aí, né? O outro sou eu. Então, como é que eu quero ser tratada? Eu quero ser tratada com delicadeza. Para mim ser tratada com delicadeza, eu também tenho que tratar o outro com muita delicadeza e amorosidade. Aí eu tenho o retorno. E essa vivência, né? Eu não sei se eu tento, né? Pelo menos a gente tenta aplicar ao pé da letra ali algumas instruções que é falada na CNV, né? Você se preocupar ali de como você vai falar, eu tenho um pedido, como que eu vou expor esse pedido, qual é o sentimento, se eu tenho empatia de como o outro vai aceitar, é como se fosse, não sei se eu estou errada, tá? Mas às vezes quando eu tenho dificuldade para desenvolver algum assunto, ou para levar algum assunto que é muito delicado, gente, eu treino. Na minha mente, ali, eu vou treinando até com o espelho. Como é que eu vou me comportar nessa ação? Como se fosse uma entrevista de trabalho. A gente treina antes, porque a gente vai se policiar na nossa mente como que a gente vai colocar as palavras em prática, né? De uma forma mais amorosa, vamos dizer assim, né? Sem sair com agressividade, como o outro vai aceitar também. Porque uma coisa que eu observo também, Márcia, me corrija se eu estou errada. Se eu chego... Por exemplo, você chega em casa, tem alguma situação lá com o marido, a mulher sempre atarefada, né? É filho, é comida, é tudo a casa, não sei o que, e de repente você chega já com a cabeça cheia. Aí, de repente, seu marido te traz uma situação pontual e você tá irritada, você já responde, você não vai... É difícil, mesmo que a pessoa se policie, às vezes ela vai trazer aquela resposta bem estúpida, né? Por que isso geralmente acontece? É porque ela não consegue lidar, às vezes, com esse monte de coisas que está em torno, né? E incorporar tudo isso também faz parte da comunicação, né? Que não importa a situação que você esteja, de conflito ali, de um monte de coisa para fazer, de ansiedade, várias situações, isso também não seria relevante se você soubesse aplicar a CNV. Ou eu estou errada? Ou em qualquer momento. Como você falou que é um comportamento, tem algumas atitudes externas, fatores externos que fazem com que a gente não lembre daquela situação, de como praticar. É isso que eu queria que você me falasse, se é isso mesmo, ou se a partir do momento que a gente muda esse comportamento, a gente sempre vai estar se policiando, pensando. O cérebro da gente já tem essa ordem. Você trouxe várias coisas aí na sua fala, eu estou tentando aqui, né? Mas eu vou responder. Na realidade, assim, a CNV é um processo, e eu vou falar sobre esse processo, e dentro desse processo tem a questão do pedido, que você meio que falou aí. Como pedir, como falar, e às vezes eu estou estressada e tal. Eu vou falar sobre isso, né? Você falou assim, você trouxe, é fácil? Não, não é fácil. É um empenho, tá? É um empenho. A gente precisa, de fato, estar disposto a investir na nossa relação,
Tá? E normalmente a relação, sei lá, seja qual relação for, mas aí de repente pode trazer para a relação conjugal, para a relação afetiva, amorosa da gente, né? É bem desafiadora. Então, a gente, para a relação com os filhos, né? Para a relação no trabalho, com o chefe, é que normalmente chefe e colega de trabalho, a gente tenta ser mais, às vezes, mais comedido. Dentro de casa é que a gente solta os cachorros, né? A gente ataca então, quem a gente mais ama, né? Exatamente, porque a gente tem uma certa confiança de que ali a gente está num campo seguro, né? No trabalho a gente pode ser mandado embora e tal. Então, assim, não é fácil, é um empenho e muita dedicação, paciência, disciplina e consigo mesmo, né? Quando você fala, eu tenho que, né? Eu tenho que. Na realidade, ninguém tem que nada. Né? E eu acho que a comunicação não violenta também, ela vem desmistificar esse negócio do tem que. Ninguém tem que nada. Só que, assim, a partir do momento que a gente faz uma escolha, a gente precisa se responsabilizar pelas nossas escolhas. Não é o outro que é a desgraça da minha vida, né? Sou eu, tudo. Nós somos 100% responsáveis por nós mesmos. Então, acho que a CNV vem trazer bem isso também, né? A responsabilidade é nossa. A gente o outro foi agressivo comigo, o outro foi estúpido comigo, o outro não sei o quê. Mas e eu? Porque a gente sempre tá para fora. Então, eu quero deixar muito claro aqui que não existe CNV, aplicar CNV se eu estiver para fora. A CNV é autoconhecimento. A gente precisa, eu digo que a salvação da humanidade é o autoconhecimento. O que você trouxe, assim, desde o começo, bate muito, que é um autoconhecimento, uma mudança de comportamento, que você tem que se conhecer, da onde até que surgiu essas falas um pouco mais agressivas, e tentar se policiar. Tá legal para você desse jeito? Beleza. Mas se não tá, vamos buscar melhorar, né? Que é o autoconhecimento, né? Buscar a mudança desse comportamento pelo autoconhecimento. E eu vi que todas as coisas que você trouxe é muito de dentro para fora, é muito mudança de comportamento. Isso que te proporciona a CNV é uma forma de autoconhecimento. Total. E para falar, assim, eu estou falando o que é um pouco da CNV, mas para a gente falar do processo, eu preciso enfatizar que começa aqui, né? Assim, a CNV, ela vem como uma forma, assim, a gente não pode pensar na CNV de um modo onde a gente quer mudar o comportamento do outro, né? Não é o outro. Falar, como é que eu faço para ele agir de certa forma? Não é. Muito pelo contrário, né? A CNV, ela vem como uma forma de mediar conflitos mesmo, né? Para esclarecer. Não é para convencer o outro, porque na verdade a gente sabe fazer isso muito bem. Consciente ou inconscientemente, uma coisa que a gente aprendeu foi manipular, né? Ou por culpa, né? fazer com que o outro faça por culpa, né? Ou por manipulação, né? Assim, a gente manipula o outro de alguma forma para fazer aquilo que a gente quer que ele faça pra gente. Dificilmente a gente não aprendeu, quer dizer, aí eu não estou generalizando, né? Não dá para generalizar, mas assim, pelo que eu vejo, a maioria, senão a gente não estava em guerra, em planeta, no mundo aí, né? A forma que as pessoas agem entre si. Ela vem para trazer uma cultura de paz pra gente, né? Então, minimamente a gente conseguir satisfazer a necessidade das partes. Não é um tem mais, outro tem menos, né? Bom, a CNV, ela propõe que a gente faça as coisas por amor, né? Porque a gente quer, por vontade, por prazer. Ou seja, quebra o tem que. E ela é um processo. Tem que. Né? Quebrou, tem que. Assim, ninguém tem que. Mas eu tenho que trabalhar porque a empresa não sei o que, mas eu tenho que estar lá porque eu preciso. Você precisa pagar a conta. É uma escolha. Procura outro trabalho, sei lá, fica desempregada, mas você não tem que. Você não tem que. Quando você pode infringir uma lei, só que você vai ser punida. Sim. Você sabe? Então, assim, com fatos não se discute. Fato é fato. Lei é lei. Eu posso não concordar. Eu posso não, mas eu preciso aceitar o fato. Sim. Essa parede é branca, ponto. E quando você fala que por amor, né, é um ato de amor, é por você querer agir com amor e oferecer amorosidade para o outro, não existe o tem que, é o sentir, né? Não é o se entregar
É o amar o outro, falar com palavras delicadas, amorosas, sem agressão, né? Sem ser rude, sem, né, soltar espinhos, que às vezes a gente está irritado, ou até julgar, né? Que tem muita questão que a gente começa, às vezes, algumas frases já começando com alguns julgamentos com as pessoas também, né? Por isso que é bem bacana tudo que você disse, que é muito de encontro ao autoconhecimento, porque e vem muito de encontro com as leis sistêmicas mesmo, porque assim, poxa, Sim. julgar, sentir culpa, toda essa questão se desmistifica, né, quando a gente traz um pouco ali pro sistêmico, né, tipo, por que você está julgando, né, você está em que postura de vítima, está se sentindo culpado, tem toda essa relação com a forma de como se aplicar a CNV, é um autoconhecimento pleno, né? Sim. Muito bacana Total. isso. Muito bacana. E aí, assim, Marshall Rosenberg, ele fala que tem 3 fatores, né? 3 fatores que em situações similares, alguns de nós reagimos com violência e outros reagem com compaixão. Aí ele fala que um é o tipo de linguagem que a gente foi ensinada, né? Qual tipo de linguagem? Como nos ensinaram, né? O tipo a pensar e a nos comunicar. Como nos ensinaram a pensar e a comunicar? As estratégias específicas que aprendemos para influenciar os outros e a nós mesmos, para contribuir voluntariamente para o bem-estar dos outros e de nós mesmos. O tipo de linguagem que fomos ensinados a usar e o tipo de pensamento, né? Como fomos ensinados a pensar. Eu lembrei aqui de uma situação de uma pessoa que chegou no consultório para mim, e assim, um rapaz, ele estudou até a 4ª série, e aos 13 anos ele teve que vir para São Paulo, ele era de um determinado estado aí, e ele veio por conta de um acidente, e ficou na casa de uma pessoa, ao qual ele foi cuidado e tal, aos 13 anos de idade. E ele foi muito zoado pela maneira dele falar, né, pelo sotaque dele e tal. E essa pessoa, a pessoa que cuidava dele, semanalmente levava ele para um lugar onde tinha outras pessoas, outros adultos, com outras crianças, aos 13 anos de idade. Sabe briga de galo? Uhum. Eles pegavam essas crianças, os adultos seguravam e soltavam, e eles brigavam, soltavam para eles brigarem. Para as crianças brigarem? Foi assim que eles brigarem, igual briga de galo, você solta o galo lá e o galo fica se bicando e tal, fica se pegando. É assim que ele foi educado. Né? Aí eu pergunto, como que essa pessoa vai reagir na vida? Né? Então ali ele foi tendo segurança, porque ele foi ganhando confiança. Ele é uma pessoa de um porte físico grande, né, forte, então ele foi tendo vantagens, né, então ele foi garantindo naquilo. Aí, como ele era muito zoado por conta do sotaque dele, ele falava, olha, não faz isso. Isso no trabalho, ele me contando. Não faz isso, não faz isso. Aí ele pensava, da próxima vez ele vai apanhar, eu vou bater. E o chefe falava, se ele mexer com você, você bate. E ele batia nessas pessoas até espancar. Mas ele não queria, até espancar não, né? Até cair no chão. Mas ele não queria. Bom, ele chegou no consultório com uma questão de relacionamento e dizendo que ele queria mudar comportamento, porque a companheira, eles já estavam separados, e a companheira dele falava que não queria ficar com ele pela forma agressiva dele ser. E ele falava assim, quase chorando, ele falava, Márcia, eu tenho um coração tão bom, assim, eu sou a pessoa mais derretida, assim, mas eu não quero ser desse jeito, isso está me prejudicando. Aí ele foi contando a história dele, eu vi de onde vem essa agressividade. Aí você fala que o cara é ignorante, que o cara é estúpido, entende? Aí começa, assim, o que tem por trás dessa estupidez? O que tem por trás dessa ignorância? Tem sabe? Olha o que ele aprendeu. Que ele teve colocado, ele nem aprendeu. Exato. Colocado numa situação. Ele foi colocado. Exato. Então, assim, assim nós somos colocados em situações. Só que chega, tudo bem, mas também nós não somos vítimas, né? Porque chega um determinado tempo da nossa existência onde a gente pode pensar, né? Tem Sim. tanta informação. Então, aí, falar que a gente é vítima, isso é mentira, né? Então, só que aí ele fala, ele se sentia muito perseguido, né?
Porque, como ele era muito zoado, as pessoas, só de olharem para ele foi desenvolvendo assim, como fala? Enfim, sentimento de persecutoriedade. Então, se ele está no restaurante, as pessoas olham, ficam olhando, ele já vai tirar satisfação, porque acha que estão tirando sarro da cara dele. Enfim, aí fala que a pessoa ignora, aquela coisa toda. Mas de onde vem tudo isso, né? Ele criou meio que uma mania de perseguição, né? Que todo mundo estava se invocando. Paranoia, né? Exato. Paranoia. Então, assim, só que a gente fala que o cara é isso, que o cara é aquilo, mas o que tem por trás disso? Só que, assim, eu quero respeito, mas o quanto eu respeito, o quanto eu tenho empatia, né? Porque na CNV tem o processo da empatia, né? Se é que eu posso chamar de processo. Mas, enfim, né? O quanto eu empatizo com o outro, eu só rotulo. E assim é a nossa sociedade. E a CNV vem justamente também, ela vem para isso, né? Bom, vamos lá, no processo. O que é? A CNV é um processo. São 4 passos. Primeira coisa, observação. Né? Quando eu vejo esse moço que agride, que espanca uma pessoa até ela cair no chão, né? Então é um fato, ele está batendo numa pessoa. Então, assim, o primeiro passo é observar, sem julgar, sem condenar, sem rotular, e é bem difícil para nós, né? Sim, como os educados, o primeiro movimento já fulano fez exatamente. A gente vai rotulando, né? Tudinho. Exato. Então, assim, quando você fez a pergunta, é fácil? Não é fácil. Porque o primeiro passo da CNV aliás, é observar sem julgar. A gente já julga. Eu começo a dizer que, assim, também é um processo isso, porque se você, de repente, falo por mim, né, que é de onde eu vim, assim, hoje eu já não julgo mais falando, assim, dificilmente, até porque as pessoas que estão ao meu lado, eu peço para que me corrijam, me alerte se eu fizer isso. Mas em pensamento, eu julgo menos. Eu julgo, mas eu julgo. Né? Então, observar o que está acontecendo sem julgar, mas sem juízo de valor, né? Então, é a primeira coisa. Então, assim, por exemplo, aqui eu estou falando aqui um monte de coisa. Como é que vocês... É um fato, eu estou falando sobre várias coisas. Vocês não precisam, ninguém precisa concordar, né? Não precisa concordar. Mas alguém pode estar falando, mas como que ela é, sei lá, metida, exibida, sei lá o que, né? Convencida. Então, já pode vir aí um juízo de valor. Mas simplesmente eu estou falando sobre uma situação. Né? Então isso já faz com que a gente olhe para o outro com um olhar mais torto, um olhar torto. Né? Então, assim, que sentimento gera em você a partir da atitude do outro? Então, a partir da minha atitude aqui, que sentimento gera em você? É aqui dentro, tudo acontece aqui nesse espaço, aqui, ó. Né? Não é o que o outro faz que causa... O problema não é o outro, a questão... A atitude do outro causa algo em mim, porque é gatilho. Nós somos espelhos um do outro. Sim. E como que você vai lidar então, assim, com aquele sentimento? Projeção. O outro só é um gatilho para que a gente consiga ver o que a gente tem para resolver aqui dentro. Simples assim. Quer queira, acredite ou não, é assim que funciona. Né? Então, assim, é assim que funciona. Acredite ou não, vá observando. Então, observar sem julgar. E começar a observar o que está acontecendo aqui dentro. E administrar esse sentimento. Gera raiva, tendemos a ser reativos, né? A gente joga, a gente expressa toda a nossa raiva. Então, administrar essa raiva, sai, vai respirar, depois volta, né? Então, primeiro passo, observar. Segundo, identificar o sentimento que a atitude do outro gera em mim. Aí é outra coisa. Nós não fomos educados a identificar sentimentos. Muito pelo contrário. Nós somos educados para reproduzir, fazer. Mecânico, sabe? Máquina não tem sentimento. Ser humano não tem sentimento. Né? Sinto muito, mas é o sistema que a gente vive e eu trabalho... Enfim, são somos robôs. De carreira aí, você sabe muito bem como lidar com esse povo. E a gente chega nessa mesma situação, né? De comportamentos assim, né? Realmente, desde criança a gente não aprende a sentir, a gente só sabe discernir te falaram que isso é bom, isso é ruim, isso é quente, isso é frio. Mas o que você tá chorando por quê? O que você tá sentindo? Não sei.
Não, não, outra, criança não sente. Me desculpa que eu vou. Quer dizer, eu não vou pedir desculpas, não, porque, né? Mas assim, eu vou falar algo que talvez alguns vão me odiar. Mas também, né? Mas assim, sinto muito, mas é o que eu vejo. E também não tô criticando, não é crítica, porque nós só fazemos o que sabemos. Foi assim que nós aprendemos. Aí eu vou falar sobre os pais, né? Muitos pais tratam as crianças como um saco de pancada, porque toda raiva é descontada ali. É como se a criança não tivesse sentimento. Né? Fica quieta, cala a boca. Né? Então, como essa criança... Mas se ele faz isso com seu filho, como foi que ele aprendeu? Como foi que os nossos avós aprenderam? Como foi que os nossos bisavós e tataravós? Por isso que eu tô falando, não é uma crítica, não é uma... Não tô... Você só está pontuando. Um juízo de valor. Tô pontuando que é fato, exatamente. É um fato. Pontuando um fato, não é criticar ninguém. Exato. Eles fizeram o que eles fizeram. É um fato. Dessa forma. Sim. Mas a oportunidade que a gente tem de olhar para isso e mudar é a nossa escolha. Exato. Hoje, né? Hoje é. Né? E a gente tem N ferramentas aí que nos proporciona essa ajuda nesse processo todo de entendimento e de limpeza e tal, e ressignificar e mudar. Então, assim, aí é a questão do sentimento, né? Então, eu quero dizer que desde criança nós não, é como fomos tratados como seres sem sentimentos, e aí a gente cresce assim. E o sistema vem alimentando isso. Porque aí tem a questão, tudo tem um paliativo. Um remedinho, olha, sabe, você tá triste, vamos ali, vamos passear um pouquinho, vamos comprar um tênis, vamos um carro, uma casa, sabe, né? Sei lá. Então, a dor. É tudo para abafar, para não sentir. Só que essa dor, ela existe, não adianta. E tem pessoas que falam que essa dor, que não dói, mas dói. Dói. Tanto dói que a gente vai perceber que essa dor, ela é expressada na nossa comunicação. Sim. Seja verbal, seja no comportamento, né? Então, atitude. Então, a gente precisa desenvolver a habilidade de voltar a sentir, de identificar, de nomear sentimento. Porque só é raiva ou alegria. E alegria, e uma alegria rasa, porque às vezes não é alegria da alma, é alegria momentânea, né? Então, identificar sentimentos. E além de tudo, né, Márcia, as alegrias e os sentimentos que as pessoas observam, eles pegam de fora para dentro, eles não conseguem nem discernir se é aqui dentro, normalmente, né? É tudo por, às vezes, uma raiva por julgamento, não é uma raiva de sentimento, às vezes é uma alegria externa, que nem é sua, só porque o outro apresentou uma situação que te... Ai, que legal! Mas o sentir profundo da sua alma é algo só que... Eu comento muito com isso com meus clientes também. Falei, gente, isso é autoconhecimento. A gente não aprendeu isso quando criança. A gente foi até podado a não sentir. Exatamente. Né? Exatamente. E é isso que a gente cresce, um adulto depois gerando N problemas, né? De comunicação, inclusive. Sim. Pois é. Assim, tudo isso que eu tô falando reflete na forma que a gente se expressa, na forma que a gente se comunica. Né? Então, assim, é puro autoconhecimento. Como que eu vou falar de sentimentos? Como que eu vou conseguir identificar sentimentos em mim se eu não fui educada para poder discernir sentimento, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, primeiro passo da CNV, observar sem juízo de valor, né? Sem julgamento, juízo de valor. Segundo, identificar o sentimento. A partir da atitude do outro, o que aquilo gera em mim? E procurar administrar aqui. A partir do momento que eu identifico um sentimento de raiva, aí vem o terceiro passo, que é a necessidade. Se eu sinto raiva, é porque... Aí eu tô falando sobre a raiva, mas enfim, né? É porque alguma necessidade minha não foi suprida. Né? Que necessidade minha não foi suprida? De colaboração, de respeito, e a gente também não sabe expressar as nossas necessidades. Né? Enquanto aí a gente pode falar sobre casal, enfim, de forma geral, mas vamos trazer a questão do casal, né, que é muito comum da gente se calar, falar e querer que o outro tenha uma bola de cristal para identificar aquilo que a gente está assim, querendo dele, né? Né? Por isso, sim. Às vezes a gente usa até as indiretas, né? Tipo assim. Claro. Ai, fulano fez tal coisa, tipo assim. E a pessoa fica... Tá, legal. Falei assim, ele não entendeu que eu quero tal coisa. Eu falei, não, a pessoa não tem bola de cristal para adivinhar se você não falar.
né? Não adianta. Mas como? Ele tá 20 anos com você, como ele tem que saber. Olha só. Ele não sabe nem sobre ele, gente. Ele nem sabe quem ele é, não sabe como que ele vai saber do outro. É ilusão, gente. As relações estão fracassadas, estão falidas. É uma instituição falida. Se a gente não desenvolver a habilidade de se comunicar, buscar o conhecimento, já era. A gente vai chover no molhado e as relações vão continuar terminando por briga, por traição. Sinto muito, eu falo de um lugar que eu vim, não porque eu li ou porque eu escrevi, ou porque alguém me contou, né? A experiência vivenciada. A experiência. Isso. É a experiência, né? Então, assim, a gente precisa aprender... E assim, todos nós, eles têm uma lista de necessidades, eles falam dentro da CNV, a lista de necessidades humanas universais. Todos nós temos as mesmas necessidades, mas não sabemos comunicá-la. Por isso que a gente entra em conflito. O que a gente mais quer é conexão com o outro e a nossa forma de agir desconecta do outro quando eu rotulo, quando eu julgo, quando eu imponho as coisas que eu quero, né, e tento manipular e fazer com que o outro faça para mim culpa, né. Então, precisamos desenvolver a habilidade de identificar os sentimentos, ver qual a necessidade. Aí a gente vai trazer exemplos daqui a pouco, tá? Só estou falando dos passos, que aí fica mais fácil de entender na prática, né? Sim. Então, observar o fato, observar. Eu estou repetindo porque isso é muito importante, é a base, né? Então, é observar a partir do que o outro faz, como eu me sinto raiva, tá? Ao invés de eu debater, brigar e tentar convencer, eu vou olhar para essa raiva e vou ver qual a necessidade minha que não está sendo atendida e depois eu faço um pedido claro e objetivo, né? Claro e objetivo, porque senão o outro não tem bola de cristal. Exato. Né? Aí, assim, só pelo que eu tô falando aqui, aí, como que é? Parece que já cansa, né? Pô, tem que observar, tem que... Não cansa, assim, só de... Os meus clientes falam, cara, ai, eu falei, cansa mesmo. É muito se tornar, fazer isso. É muita informação para você processar, para depois poder pensar e poder modular e modificar seu comportamento. Por isso que eu falo, exatamente. É um conhecimento profundo. É profundo. Exato, é tudo, parece que é fácil, assim. Ai, meu Deus, mas assim, vale muito a pena. Márcia, me fala um pouco. Você falou que tem uma lista universal das necessidades. Quais seriam algumas? Tá. Algumas básicas, assim, mais... Não sei se são muitas, enfim. Algumas, pelo menos, só para poder entender um pouco. Que essa até eu fiquei um pouquinho na curiosidade. Depois eu vou passar aí as recomendações, os lugares onde vocês podem encontrar, né, a bibliografia e tal. Honestidade. Todos nós temos necessidade de honestidade, autenticidade, liberdade, expressão, clareza. Todos nós temos a necessidade de luto, né? Viver o luto. Aí tem gente que fala, não chora não. Tem gente que fala, imagina, né? É claro que a gente tem que saber qual é a medida também, né? Porque não tem luto de 5 anos, não. Aí já é um problema, né? Mas tem um período de luto. Todo mundo... Sim. Ah, mas isso é frescura. Entende? A gente tem necessidade de empatia, de conexão, de se conectar com o outro. Necessidade de respeito, de segurança, de estabilidade, de apoio, de afeto, né? Aí tem várias, né? E quando a gente não tem essas necessidades atendidas, naturalmente a gente vai ter algum sentimento, que pode ser de raiva, de aborrecimento, de exaustão, triste, deprimido. Por isso é que as pessoas adoecem, né? Porque cada necessidade não atendida gera um sentimento. Esse sentimento, uma emoção, né? E isso acopla em alguma parte do nosso corpo e vira doença a longo, médio, longo prazo. Ixi, aí dá pano pra manga, né? Então, assim, uma necessidade não atendida, eu fico confuso, eu fico ansioso, eu fico envergonhado, né? Por exemplo, esse moço que eu trouxe o exemplo aí, que ele era muito... As pessoas ficavam tirando o sarro dele por conta do sotaque que ele tinha, né? Ele ficou muito envergonhado. Então, né, ele tinha necessidade de respeito com ele. Como ele não era respeitado, né, dentro do que ele era, ele se sentiu envergonhado, se sentiu acuado,
E isso foi gerando uma certa... E ele não se expressava, isso foi gerando... Ele virou uma bomba, porque ficava com raiva. Em algum momento isso vai surgir. Né? E ele aprendeu que tinha que bater, né? Era a única ferramenta que ele tinha naquele momento para se defender, né? Que ele foi ensinado daquela forma, né? Foi ensinado daquela forma. Então, assim, quando a gente olha para alguém, eu falo, não importa se matou, se roubou, se estuprou, se não sei o que, se é Bolsonaro, se é Lula, não importa, é um ser humano. Eu sei que a gente está entrando num campo um pouco, né, meio assim, a gente somos, enquanto a gente ficar nesse processo de julgamento, de apontamento, e eu não estou falando que é para concordar, mas é para olhar o fato. É para observar. Porque, é para observar e olhar para dentro de si. O que aquilo tem a ver comigo? Você entende? Como disse Einstein, insanidade é querer resultados diferentes, sempre fazendo as mesmas coisas. Sinto muito. Né? Assim, eu consigo ser 100% assim? Não consigo, gente. Mas eu juro para você que todo dia que eu acordo, quem está comigo sabe que eu me esforço ao máximo para poder fazer diferente, porque eu tô cansada. Eu não quero voltar para cá para repetir a mesma história. Sabe? E eu sei que a desgraça não é... Eu não quero repetir sabe? E repetir de vida. Não quero, aqui é uma escola. Né? Porque essas coisas estão acontecendo e nós somos responsáveis. Sim. Bom, eu acho que... um exemplo eu já trouxe, né? Essa questão da agressividade, né? Tem um livro muito bom, que eu já vou falando e já vou mostrando já por conta do nosso tempo, né? Por trás dos rótulos, que é do Bruno Goulart de Oliveira e da Neila Vasconcelos. Inclusive, eles têm um site, chama-se CNV em Rede. Então, assim, eu super indico para quem... Super bacana. Porque nos ajuda muito. Antes da gente acusar e rotular, vamos ver o que significa, né? Então, teve uma pessoa que trouxe, tá dentro até de uma pergunta aqui, como usar a CNV com as pessoas que acham que sempre tem razão e fogem na conversa. Dentro eu procurei aqui algum rótulo que estivesse se aproximando dessa pessoa que foge na conversa e me veio narcisista, tá? Aí só para trazer como exemplo aqui, vou achar aqui, rapidinho. Márcia, depois você tira a foto dos livros e compartilha com a gente nos stories, daí a gente coloca lá se alguém quiser. Compartilho, sim, com certeza. Bastante material. Então, o narcisista, sim, eu coloco sim. Os rótulos equivalentes ao narcisista é arrogante, autocentrada, cabotina, convencida, egocêntrica, marrenta, orgulhosa, prepotente, presunçosa, pretensiosa, vaidosa, enfim, tem vários aqui. Aí ele fala, né, que quando a gente chama alguém de narcisista, a gente pode estar desejando que essa pessoa dê atenção a algo que estamos tentando mostrar ou dizer, né? Então, quando a gente não tem essa atenção do outro, a gente chama ele de narcisista. Aí ele traz um exemplo aqui, sem rotular. Tentei falar com ele sobre minhas dificuldades, então ele disse que já viveu algo semelhante e começou a contar, sem que eu tivesse terminado de falar o que eu queria, né? Então, aqui é um exemplo de uma pessoa que está fazendo uma observação sem rotular, né? Aí ele traz a questão da empatia, né? O que ele pensa sobre a generosidade, compaixão, gratidão e empatia? São valores que ele reconhece como importantes? Alguém deu exemplos para ele desses valores? Então, assim... Conhecimento, né? Que a pessoa não sabe também, né, gente? Tem muita... Exatamente. Às vezes é difícil você cobrar algo da pessoa que às vezes ela nem sabe o que significa, né? Não é? Aí ele fala, propostas de cuidado mútuo, né? Aí, na mesma linha. Te agradeço por tentar me ajudar contando sua história. Eu gostaria que você me ouvisse, pois estou precisando muito falar sobre como essa situação é para mim. Você estaria disposto a me ouvir até o final? Acredito que vou estar mais aliviado depois para ouvir o que você tem a dizer também. Então, assim, são formas de falar, né? Perguntar também se a pessoa está disposta, porque às vezes a pessoa não está disposta. A gente já começa um diálogo
um diálogo, né? Eu costumo dizer que a gente não dialoga, a gente briga. Né? Eu acho que com a CNV, muitas pessoas falam assim, DR, discutir a relação. Com a CNV é alinhar a relação. É alinhamento de relação. E, né? e nessa então, fala todinha que você colocou aí, eu coloquei, eu observei que a pessoa observou a necessidade com empatia, todas as fases, né? Exato. A necessidade, o sentimento, a empatia e a observação, né? Tipo, começando a falar, né? Observo que eu tenho a necessidade que você escute que eu tenho para te dizer, né? Tipo, é uma forma bem... e uma forma assim... Eu acho que vem muito de... Uma coisa que me veio aqui agora, que as pessoas às vezes têm muita a necessidade de falar e se atropela no falar, né? E você formular uma frase mais longa, às vezes é muito difícil, não é tão fácil assim. E é um treino, né, gente? É um treino, tá? É um treino. Então, assim, às vezes é mais fácil pegar e falar assim, tá, não sei o que, é isso. Você não vai me ouvir agora, então tá bom. E a pessoa fica por aí. Então, é o que você falou, é a DR, né? Tipo, então, você quer discutir agora? Então, tá, tchau. Acabou a discussão. né? E, é um empenho, é um investimento, né, que a gente precisa ter. Exato. Então, é assim, não, você poderia, observa o que, tal. Você tem que complementar todas a sua observação, sua necessidade, a empatia, para ver se a pessoa vai se solidarizar com o que você precisa naquele momento. Às vezes até a forma de como você vai falar, até na questão, né? Que uma pergunta aqui que eu acho que responde bem essa parte aí. Como aplicar a CNV nas relações mais conflituosas? Como? A forma de como você vai iniciar a conversa, né? Você aplicar todas essas 4 partes aí. Você Exatamente, assim. inserir isso na frase para iniciar, você já vai quebrar a pessoa, que ela vai ficar assim, prestando atenção, interpretar a sua frase para começar, porque muita gente tem dificuldade de interpretação também. Sim, exatamente. né? Então ela vai levar mais tempo para poder entender o que você está falando. Aí eu acho que a partir daí você já fala, você pode repetir, por favor? Porque as frases às vezes ficam muito longas, né? As pessoas não têm o hábito de falar frases tão longas. Acha vocês, nossa, mas você tá falando diferente, você tá estranho, por que você tá falando desse jeito? Né? E às vezes o outro não vai conseguir te compreender, e aí você precisa, não é que você precisa, né? O ideal seria você ter empatia por aquele que realmente ele não vai, naquele momento ele não vai alcançar. E aí você vai trabalhar isso em você, né? A frustração do que o outro não entendeu em você, né? A frustração é uma expectativa mal dimensionada, né? Então, tem que administrar, porque tá tudo aqui. O tanto que você dimensionou ali da sua expectativa que o outro tem que te ouvir também, né? É todo um respeito aí. Até respondeu essa questão aí das relações conflituosas, né? Ter paciência de formular uma frase mais com essas informações aí para que a pessoa possa ficar mais tranquila. Então, essa daí já está respondida. Bora lá, Márcia, pode seguir, perdão. Eu ia comentar, aliás, eu vou comentar sobre a questão das relações mesmo, né? Conjugal aí, de casal. Quantas vezes a gente cede porque a gente não consegue expressar, porque acha que vai magoar. A gente se anula porque a gente não consegue expressar os nossos sentimentos, as nossas necessidades, porque a gente sempre prioriza o outro, né? Eu costumo dizer que amar o próximo como a ti mesmo, né? Como que eu posso ficar triste para deixar o outro feliz? Não tem amor próprio nenhum, né? Então, muitas mulheres, né? Elas acham que para mulheres amorosas não tem nenhuma necessidade, né? Elas, assim, às vezes, para ser amorosa, elas, como fala? Elas anulam as suas próprias necessidades, elas anulam as suas necessidades em função do marido, do filho, do bebê, do cachorro, do gato, né? Para demonstrar amor ao outro, ela se anula. É como se ela fosse simplesmente um fazer, né? Não tem sentimento, não tem necessidade. Não tem sentimento. Não tem nada, né? Em favor das necessidades do outro. Só que às vezes, e aí isso aconteceu comigo, numa relação de 21 anos, né? Eu me anulei por muito tempo
mas aí por conta, né, por conta de carência, de apego, aí você acha que é, ai, pelo outro, só que você fica triste, chateado e magoado, a ponto de eu chegar na porta para sair e ter que voltar para trocar a roupa porque ele não apreciava, entende? E eu fazia comer, né? E não conseguia me posicionar. Quando eu comecei, na época eu não conhecia CNV, né? Então, assim, eu falei, mas não, só que eu quero isso, mas isso me incomodava ainda. Eu ia para não ofendê-lo, mas eu comecei a fazer o que eu queria. Eu falei, não, vou com essa roupa sim. Só que aí você começa a enfrentar e o outro começa a ficar chateado, magoado, triste. Mas pelo menos eu não tava, né? Então, então, assim, uma pessoa gosta de você, eu gosto da condição que você dá para ela. Mas como dizer isso para ela, né? Exato. Entende? E depois de tanto tempo, como que você vai mudar esse comportamento dentro da relação, né? Pois é. E você tendo a oportunidade de ter o autoconhecimento bem trabalhadinho, que é uma das coisas das terapias que a gente faz hoje em dia, né, Márcia? Curar aqui dentro para que você fique bem trabalhado, para que se chegar alguém para você se relacionar, você já vai estar trabalhado aqui. Então não vai se apresentar tantas situações para você lidar ali e você já está preparado. Vai aparecer situações sim, mas você já está preparado para lidar com essas situações, porque primeiro aqui, gente, primeira necessidade. Se eu não estou bem, eu não vou cuidar de ninguém. Né? E se eu me anulo, fico me anulando, que felicidade que eu tenho? Você é feliz? Daí você começa a perguntar, né? Sua necessidade não é atendida, você não tem sentimento nenhum. Você tá feliz no seu casamento, mas não, só porque eu tenho que manter minha família. Aí a gente entra nesse contexto também, né? Por não falar, porque também entra naquela questão que as mulheres, muitas vezes falam assim, não, mulher tem que fazer isso, mulher tem que não sei o quê. Fica muito em cima, né, o tem que da mulher, né, e muitas foram criadas as avós, as bisavós, as mães, e vai seguindo esses padrões, né, e vai se sujeitando a não serem felizes nos relacionamentos, não poderem nem às vezes se expressar, nem dizer as vontades, nem de uma roupa, exatamente. Às vezes, porque ou é perigoso eu contestar, ou por uma carência eu não quero magoar o outro, né, como você mesmo vivenciou, e eu tenho certeza que quando você falou, não, eu vou desse jeito, eu me sinto bem assim, a pessoa olhou para você e falou, opa, tá me enfrentando, e a partir daí já... E na época eu não tinha CNV, né, então dentro da CNV, como que a gente poderia agir de forma a não criar um problema, assim, a proposta do CNV não é evitar conflito, mas administrar da melhor forma, porque as pessoas acham, então vamos usar a CNV, não vai ter conflito. Vai, a questão é como, né, a CNV ajuda a gente a administrar esse conflito de uma forma onde ambos, da melhor forma possível, minimamente saiam feridos, né, sei lá, chegar no termo, né? Tipo assim, tá bom pra você, tá bom pra mim, como um acordo. Exato. Eu porque não quero às vezes assim, mas tá bom aqui. Daí você vai chegando uma conversação comedida que você chega a um ponto comum, né? Que tá bom para as duas partes, sim, né? Eu acho que a finalidade é essa, né? É identificar as necessidades de cada um. Tem coisas que vai ser de cada um, tem jeito, mas tem coisas que podem ser negociadas, né? Ao invés de falar, então você não vai fazer isso comigo porque você não gosta de mim. Não, às vezes é porque de fato não é... Eu não quero ir num campo de futebol, entende? Eu não tenho essa necessidade, não me agrada, eu não aprecio, mas a gente pode fazer qualquer outra coisa juntos? Ou eu posso ceder em algum momento e ir, desde que não me fira, mas não só para agradar o outro, né? Sei lá. Então, é negociar. Vou te dar um exemplo básico. Meu esposo chegou do trabalho hoje, ele falou assim, ele veio, sentou um pouquinho do meu lado, a gente estava conversando, ele falou assim, o que você vai fazer agora? Eu falei, não, eu tenho minha live. Ai, amor, eu vou tomar uma cervejinha lá no bar ali. Eu falei, que desfrute, aproveite sua cerveja e eu vou estar na minha live. Tá tudo bem. Pois é. Não tem problema. Ele pode fazer o que ele tem que fazer, eu tô bem aqui. E a gente tem trabalhado muito isso, tá bom para você? Tá ótimo para mim, perfeito. Aí outro dia a gente vai junto, faz alguma coisa, faz outras coisas juntos. Eu acho que ninguém, numa relação, tem que ter esse bom senso, né? Porque
Você não tem que fazer o que o outro faz só para poder alegrar o outro. Você tem que fazer o que alegra o seu coração, né? Primeiro você. Exato. Agora a questão é como. A gente sabe disso, bonitinho. Agora a questão é como passar isso para o outro. Aí é onde a CNV entra, que nos ajuda a formar aquelas frases, aquele, né, todo um jeito meio, né, parece às vezes meio complicado de. Parece até meio metódico de falar, né? Mas... E é metódico. No primeiro momento é metódico. O bacana é que funciona. Funciona. É que assim, a gente não tem muito tempo para ficar dando exemplo, a gente falou o básico aqui, mas assim, os livros que eu vou deixar, assim, tem muito exemplo, e é no exemplo, é na prática. A CNV, ela não é teoria, ela tem a base, né, teórica, obviamente, e tal, mas é muito na prática. Então, os livros, eles têm muitos exemplos. Tem um curso do Marshall Rosenberg, que está na CNV em Rede, no site, então é um curso muito bom, e lá ele traz muitos exemplos de falas, sabe? De como elaborar. Então, acho que para a gente não se estender muito. Eu olhei esse CNV na Rede. No YouTube, gente, tem muito material legal que dá para usufruir bastante. Uhum. Tem muita coisa legal. Eu estava dando uma olhada lá. Nossa, tem uma palestra de 3 horas que o cara dá N exemplos. É muito bacana. Então, assim, e eles um pessoal que está preocupado em divulgar realmente essa metodologia, essa ferramenta. Então, quem sentir, quiser também, de repente, se aperfeiçoar, entrar, eles têm cursos super acessíveis, viu? É bem bacana. Eu tô até pensando em fazer aprofundar. Isso. E uma das propostas da CNV é tornar acessível para todo mundo. Então, assim, se você não tem grana, e você, obviamente, né, você vai fazer o curso. Há uma outra forma de troca, entende? Então, é isso, assim, teria muita coisa para falar, né, mas eu sei que o nosso tempo está curto, e eu comprei, e tem outro nome, Baralho Empatia. Isso eu já usei no meu relacionamento aqui, né, com meu companheiro, porque como eles têm as necessidades, os sentimentos. Eu quero dizer o seguinte, vocês podem comprar para utilizar, porque a gente não consegue expressar. E aqui vai ter as necessidades, os sentimentos, as saídas que a gente tem. Então, antes de eu chegar no outro, eu utilizo isso para identificar o que eu estou... E aí a gente estabelece uma comunicação, entende? Então, a gente pode ter isso aqui, ó, como um brinquedinho, para a gente aprender, desenvolver essa habilidade de comunicação, tá? Bacana. Aí tem outros... Comunicação não violenta, que é do Marshall Rosenberg, que é a base, né? Isso aqui é a base. Vivendo a comunicação não violenta, também do Marshall Rosenberg. E o dos rótulos, como eu falei, por trás dos rótulos do Bruno Goulart e da Neila Vasconcelos. São, assim, acho que tem bibliografia base, assim. Tem bastante material aí para poder estar se aprofundando, quem sentir se aprofundar, né? E é mudança de comportamento, gente. É mudança de comportamento. Tudo na nossa vida é mudança de comportamento. E às vezes é custoso. Custoso no sentido assim, é desenvolver uma habilidade que a gente não tem. A gente não foi ensinado lá atrás. Então, mas a gente pode desenvolver essa habilidade depois. Todos somos capazes. Acho que é... A gente está buscando a paz, né? Exatamente. A gente precisa desenvolver... quer dizer, não é que precisa, é uma opção, mas também a gente não pode cobrar aquilo que a gente não faz, né? Então, se a gente quer paz, a gente precisa desenvolver essa paz interna. Porque senão é hipocrisia, né? Sim, a gente cobra do outro, mas não faz. Agir com a sua verdade. Se você faz, age com a sua verdade. E trazer essa ferramenta foi muito bacana, para as pessoas entenderem um pouquinho, porque às vezes as pessoas também têm essa interpretação de comunicação não violenta, achando que as pessoas que estão no relacionamento abusivo, que estão só na agressividade. Só no grito, físico, e não é. Né? E não é isso. É qualquer tipo. Bem lembrado. Né? Eu lembrei disso agora, assim, eu falei assim, gente, às vezes as pessoas interpretam mal essa questão da comunicação não violenta. É para tudo na nossa vida. Não é só para, eu não estou no relacionamento abusivo, para mim não serve. Não, não é isso, é para todo mundo. É para mim, é para você, é para todo mundo, que a gente não crescemos aprendendo nessa doutrina. Não era a nossa doutrina. Todos. Isso surgiu um pouco depois, e eu acho que é uma habilidade que, se a gente melhorar, eu tenho certeza que a evolução vai ser para todo mundo. Vai ser sempre para mais, sempre para melhor.
Acho que é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Para finalizar, então, Márcia, seu poema. Na verdade, o poema é do Bruno Goulart de Oliveira, ele é o fundador aí da CNV em Rede, tá? Uhum. O nome do poema é Mais do que eu gosto de ver. Se chama alguém de burro, geralmente gostaria que o outro se esforçasse mais para compreender o que é importante para mim. Mas que motivação ele tem para se esforçar mais? E que motivação eu provoco nele quando o chamo assim? Além disso, tem uma dor em mim que não gosto de ver. É que se chama alguém de burro, estou com dificuldade de reconhecer que a minha forma de ensinar ainda não o ajuda a aprender. Se chama alguém de mentiroso, geralmente gostaria que o outro fosse mais autêntico e falasse a verdade, com toda sinceridade para mim. Mas que motivação ele tem para ser mais sincero? E que motivação eu provoco nele quando o chamo assim? Além disso, tem uma dor em mim que não gosto de ver. É que se chama alguém de mentiroso, estou com dificuldade de reconhecer que ele pode achar que está em perigo, porque a minha forma de acolher sua autenticidade ainda não o ajuda a confiar que ele estará seguro se for verdadeiro comigo. Se chama alguém de carente, geralmente gostaria que o outro ficasse satisfeito e contente com a atenção que eu consigo dedicar a ele no presente. Mas, se ele demonstra tristeza e desejo de carinho como eu reajo, será que eu desejaria que ele escondesse a forma como ele se sente? Além disso, tem uma dor em mim que não gosto de ver. É que se chama alguém de carente, estou com dificuldade de tolerar o que o outro está a demonstrar. Que o meu carinho e disponibilidade ainda não são o suficiente. Mas tentar calar seu sofrimento não irá mudar o que ele sente. Apenas servirá para que eu não descubra que possa não estar sendo eficiente. E eu detesto pensar que posso não estar sendo o suficiente. Para alguém que eu amo e desejo que ver satisfeito e contente. Se chama alguém de controlador, geralmente gostaria que outro levasse mais em consideração minhas necessidades e escolhas em sua decisão. Mas que sentimentos ele tem para não considerar mais a mim? E que sentimentos eu provoco nele quando o chamo assim? Já sei, tem uma dor em mim que não gosto de ver. É que se chama alguém de controlador, estou com dificuldade de reconhecer que se quero que o outro me leve mais em consideração, preciso ajudá-lo a ter mais segurança, de que minhas escolhas vão cuidar das suas necessidades. Porém, quando eu o culpo por não me incluir, fortaleço para ele a visão de que me oponho às suas prioridades. E não percebo que para mim também é difícil vivenciar a vulnerabilidade. A mesma vulnerabilidade que ele teme encontrar ao oferecer a minha responsabilidade de garantir que todos terão levados em consideração as suas necessidades. Se chama alguém de violento, geralmente gostaria que o outro respeitasse meus limites e cuidasse mais de mim. Mas que motivação ele tem para ser mais cuidadoso? E que motivação eu provoco nele quando o chamo assim? Além disso, tem mais essa dor em mim, que não gosto de ver. É que, se chama alguém de violento, estou com dificuldade de reconhecer que a minha forma de ensiná-lo a ser pacífico ainda não é eficiente. Muito provavelmente, eu ainda tenho muito a aprender. E talvez ele tenha mais a me ensinar do que eu gosto de ver. Bruno Goulart de Oliveira. Nossa, um poema que descreve exatamente aonde que impacta o seu julgamento do outro dentro de você, né? Muito lindo. Gratidão profunda, Márcia, por ter compartilhado. Gratidão. Bem, finalizando, gratidão a todos, novamente, pela presença. Márcia, gratidão profunda. E uma próxima oportunidade, a gente pode estar trazendo outros assuntos, outros temas para a gente estar conversando. E ela também vai fazer uma live aí em breve, que eu vou estar participando, hein? Com certeza. Eu esqueci. Não esqueceu, né? Muito bem. Joga para o universo que aí já assume o compromisso e a gente vai fazer. Exatamente, com certeza. Vamos fazer sim. Esperar um convite, a gente, bora lá. Uma técnica de libertação emocional para limpar todas essas cargas emocionais das quais a gente um pouco falou aqui, né?
Com Tá certeza. bom? Gratidão a todos que passaram, que vão passar. Gratidão, Elaine, pelo carinho. E assim, daria para falar muito mais. A gente só falou porque é assunto, né? Mas Sim. deu para dar uma ideia, né? Eu acredito. E agora é com cada um, né? Já demos aí, plantamos a semente, né? Com Tá bom? certeza. Beijo. Beijo, gente.